Ontem a Trichet anunciou o regresso à compra de obrigações e novos empréstimos à banca. Parece que os investidores não receberam bem esta notícia. As bolsas afundaram ontem, hoje continuam a cair. Isto foi visto como um sinal de alerta, uma medida de desespero por parte do presidente do BCE? Não, não me parece. Eu acho é que, e aliás, a conferência de imprensa ontem foi muito curiosa. De alguma forma o mercado estava à espera que fosse anunciado que o Banco Central Europeu iria proceder a compras de dívida e iria anunciar de alguma forma alguma alteração das condições do mecanismo. Aquilo que na prática depois aconteceu foi que o Sr. Trichet de alguma forma anunciou que iria aumentar as medidas de liquidez, etc. Tentou deixar passar uma mensagem, inclusivamente ele disse qualquer coisa como: até ao final da reunião não garanto que não se façam compras de dívida, porque os jornalistas estavam a apelidar de dormente o programa de compra de dívida, a pensar que isso poderia ser uma boa notícia para o mercado. Na realidade, aquilo que passou foi que o Banco Central Europeu estava a comprar dívida de países única e exclusivamente que estavam a ser intervencionados, e não Itália e Espanha, que neste momento são o centro da preocupação do mercado. Exatamente, esse assunto que eu gostaria de pegar. Os juros da dívida em Itália e Espanha continuam a subir e estão já naquele patamar que levou, ou próximos do patamar que levou Portugal, Grécia e Irlanda a pedir ajuda externa. Ora, se o FEF não tem capacidade para acudir a economias desta dimensão, como é que a Europa pode descalçar esta bota, passa a expressão, se for necessário? Muito bem. Em primeiro lugar, o mercado tem vindo a cair exatamente numa perspectiva de porque está desiludido, ou ficou bastante desiludido com o facto de não haver notícias relativas à questão das compras de dívida. Porque é exatamente essa a única solução. Neste momento, foram tomadas medidas simpáticas e que vieram de alguma forma ajudar ou criar uma base para resolver esta situação. Essas medidas quais é que foram? Nomeadamente, o facto do mecanismo poder intervir diretamente no mercado secundário de dívida pública e poder comprar dívida de países que estão de alguma forma a ver as suas dívidas públicas, pressionadas. Mas a realidade é que nós estamos a dar a possibilidade ao mecanismo de comprar dívida, mas não lhe estamos a dar o poder de fogo suficiente, por outras palavras, o dinheiro suficiente, não aumentamos o montante disponível para comprar dívida, ou de forma que o mecanismo tivesse capacidade para comprar dívida e isso tivesse influência no mercado pelos montantes envolvidos. Neste momento estamos a falar de Itália e Espanha, enfim, que são dois países que têm um estoque de dívida muito grande e, portanto, o montante necessário é de facto muito grande. Como o mecanismo de facto não consegue fazer isso, porque não tem, enfim, dinheiro disponível neste momento, nem está ainda a funcionar, só para o ano ou em 2013 é que isso acontecerá, e nós não vamos ter tempo suficiente para resolver, porque a degradação e o ritmo da degradação do mercado está a ser muito rápido, muito mais do que o processo político. Então, a única forma é o Banco Central Europeu, de facto, comprar dívida e, em última análise, vai ser obrigado a isso e eu diria que essa decisão foi trazida mais para a frente. Portanto, eu acho que nas próximas semanas, antes da substituição do Sr. Trichet em outubro pelo Sr. Draghi, nós vamos assistir a uma situação dessas com o Banco Central Europeu a ter que comprar dívida e, quem sabe, eventualmente, a entrar num processo de quantitative easing como a Fed. As bolsas têm perdido muito esta semana. O PSI 20 está na quinta sessão consecutiva de perdas e já perdeu cerca de 20% desde fevereiro. O que é que se diz aos investidores nesta altura? O PSI 20, enfim, essa tem sido a nossa opinião desde sempre. O PSI 20 é o índice de uma economia que está a ser intervencionada pelo FMI. Era sempre um índice que iria fazer um underperform relativamente a outros índices. O underperform, basicamente, quer dizer que se os benchmarks do mercado acionista caíssem, o PSI 20 cairia mais. Se subissem, o PSI 20 subiria menos. Ou, eventualmente, terminaria o ano enfim, sem grandes alterações. A verdade é que a conjuntura neste momento é muito negativa para o mercado acionista.
é mesmo muito negativa, porque além da questão de confiança associada ao problema de dívida da periferia europeia, nós tivemos recentemente os dados económicos a agravarem-se, nomeadamente indicadores da indústria, dos serviços. Não há criação de emprego na economia norte-americana e, portanto, os investidores estão preocupados que, de facto, nós assistamos aqui a um double dip, portanto, um novo período recessivo na economia. Portanto, acaba-se por se juntar aqui quase uma tempestade perfeita, não é? Temos, por um lado, um problema de confiança e, por outro, um problema de abrandamento económico e, portanto, aquilo que se pode dizer aos investidores é, de facto, estas quedas desta semana foram muito fortes. Nós assistimos a quedas de 10%. Portanto, 10% nos principais índices mundiais são quedas muito grandes. Eu, de facto, acho que não há razão para vender agora, portanto, estar a sair agora, porque, de facto, o mercado deve recuperar, mas se assistirmos a uma recuperação com o anúncio de uma medida ou de medidas de controle do déficit ou qualquer coisa, eu, de facto, não sei se nós não vamos, nas próximas semanas, assistir a mínimos mais baixos e à continuação desta volatilidade. Mas acha que esta não é uma altura para sair da Bolsa? Neste momento ainda acho que não, porque ou já tínhamos saído, ou estar a sair agora, depois do índice cair dos principais índices caírem 10% em 2 dias, o que disse foi que caiu 20% desde fevereiro. Repare que caiu 20% desde fevereiro, mas caiu 10% em 3 dias. Portanto, 3, 4 dias nesta semana. Portanto, eu acho que o mercado neste momento está muito sobrevendido e, portanto, a não ser que pensemos que o mundo vai acabar, eu não sairia agora. De facto não sairia agora, acho que vamos assistir a uma recuperação, pode ainda cair mais um bocadinho, mas assistiremos a uma recuperação, aí talvez aproveitasse para sair, se não quiser, neste momento, ou hoje eu não sairia.